Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal onde a gente fala sobre web design e programação web para que você fature mais de 10 mil reais por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje a gente vai criar uma landing page utilizando o WordPress Elementor. Esse vídeo na verdade ele faz parte de uma série de aulas gratuitas. Se você quiser assistir essas aulas gratuitas eu recomendo muito, porque lá a gente mostra o projeto inteiro, eu apresento para vocês o projeto. A gente vê a parte criativa, como poderia ser o design, faz testes, cria o design utilizando Photoshop, Figma, contrata hospedagem, depois a gente desenvolve utilizando o WordPress Elementor, faz algumas adaptações com JavaScript, CSS, otimiza o site, finaliza. Então se você quiser ter acesso, basta você vir aqui na descrição e clicar no link, já vai ser redirecionado para esse evento gratuito, tá? Esse vídeo aqui vai ser somente o desenvolvimento no WordPress, vai ser muito útil também para você. Então, espero que você goste. Então, olha só, vou entrar aqui no aulasgratuitas.gustavocampelo.com.br/wpadmin. Fiz o login aqui, então a gente já tem os nossos plugins preparados. Vamos aqui ó, em páginas, tá? Explicando de forma rápida para vocês. Post seria quando você vai criar um blog, alguma coisa, que você pode criar posts para esse blog, né? Que tem as categorias de cada post. A gente tem as páginas, que vão ser as páginas do nosso site que a gente vai criar. Comentários. Aqui o nosso plugin Elementor, que é o que a gente instalou, que a gente vai fazer a criação visual das páginas. Modelos é para quando a gente quiser criar um pop-up, por exemplo, um cabeçalho que vai ser para todas as páginas do nosso site, um footer. Aparência, a gente mexe um pouquinho com o nosso tema. Aqui em plugins a gente pode adicionar qualquer plugin que a gente quiser. O WordPress, ele é uma plataforma que ele é alimentado pela própria comunidade, então a própria comunidade pode criar os plugins e inserir aqui. Isso daí permite que ele a cada vez mais avance, por isso que hoje já tem mais de 30% dos sites online são feitos em WordPress, porque ele está sempre evoluindo, avançando. Usuários são os usuários criados já no seu WordPress. Quando a gente tem um site, por exemplo, de uma loja virtual, alguma coisa que cada usuário tem o seu perfil, quando a pessoa criar uma conta, vai estar aqui nessa abinha, tá? Se caso o seu site não tenha isso de criação de conta para os usuários, o que vai ter aqui é o seu e mais alguém que mexe no seu site. Ferramentas e configurações gerais e o Lightspeed Cache, que eu já falei para vocês, que é o nosso plugin de otimização. Vamos aqui em páginas, ele já vem automaticamente com a página de política de privacidade, mas você vai ver que ela é em inglês, então vocês podem entrar nela e traduzir, tá? Para vocês editarem ela, vocês vão vir aqui ó, em editar. Mas beleza, vamos adicionar uma nova página, que vai ser a página onde a gente vai criar o nosso layout. E aqui eu vou colocar Impact. Deixa eu abrir aqui o Figma também, para a gente ir visualizando a página. Aqui, então olha só, eu vou vendo aqui né, as coisas necessárias e vou inserindo na página. Aí vamos clicar aqui em cima, editar com Elementor, para a gente ir para o nosso plugin e começar a editar a página com o Elementor. Beleza? Fechar aquela abinha. E agora é o seguinte. Essa daqui é a cara do Elementor, aqui na esquerda a gente tem vários widgets que a gente pode puxar, a gente arrasta. Então é como eu falei para vocês, a gente clica e arrasta alguma coisa aqui para dentro, por exemplo, um título, uma imagem, um vídeo, um botão de chamada de ação, como a gente tem aqui, ó. Se tivesse algum vídeo da produtora, da professora, daria para a gente inserir aqui também. E é isso. Não vai dar para eu explicar para vocês a fundo cada coisa, porque senão essa série aqui ficaria gigantesca, o vídeo ia ficar gigante. Eu vou falar de forma mais geral aqui, mas eu vou falando sobre cada coisa que eu vou fazer, beleza? Quando a gente cria uma página, ela já tem um padrão, vocês podem ver que está escrito aqui, ó, o nome do nosso site e o nome da página, tá? Só que eu não quero isso daqui, eu quero a nossa página 100% lisa e eu vou criar tudo do zero. Para isso, vamos vir aqui em configurações, eu vou ocultar o título, você pode ver que já ocultou o título da página. E aqui no layout da página, o padrão seria para mostrar isso daqui, que seria o cabeçalho. Como a gente não criou um cabeçalho, que seria o menu superior da sua página, né? Como padrão do nosso tema Hello, ele coloca esse cara aqui. Então, no layout da página, vamos colocar a tela do Elementor para ficar tudo limpo isso daqui e a gente poder criar do zero realmente. Um site, ele é criado através de containers, tá? Que são divisões de seções. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, isso de container é para a gente poder se organizar melhor, tá? No código a gente chama de div. Olha só, aqui no Figma, por exemplo, a gente tem um container que seria a nossa primeira seção, certo? Eu vou diminuir um pouco a opacidade dele aqui. Essa daqui seria a nossa primeira seção. Aí aqui a gente teria a segunda seção aqui embaixo, ó.
a segunda, que viria até aqui no caso, né? E a gente teria mais um container para a última seção. E dentro desses containers de seção, a gente tem outros containers também. Por exemplo, eu tenho aqui ó, um container onde vai ficar esses meus textos, então vou colocar vermelho, vou diminuir a opacidade. Tá? Um container para que eu organize melhor esses textos. Eu tenho um container para ficar esse nosso cabeçalho aqui da página. Então, olha só, vou pegar, vou duplicar, vou fazer um container ó, que vai cobrir todo esse cabeçalho aqui da página, tá vendo? Um container que vai cobrir. Como eu falei para vocês, a gente ocultou o nosso cabeçalho geral do site. Porque esse cabeçalho aqui, ele não é geral do site, ele é apenas para essa página. Então, a gente vai criar ele aqui dentro da página mesmo. A gente tem mais um container para esses textinhos de navegação aqui do meio, ó. Tá vendo? Esse início, planos e sobre nós, que vão ser as seções do site, né? Vou colocar a cor de verde, por exemplo. Tá vendo? Então, é criado por containers. Esse cara aqui, ó, esse retângulo, ele vai ser um container também, ó. Esse cara aqui, opa, deixa eu criar aqui fora. Esse cara aqui, ele vai ser um container também. Beleza? Então, o site, ele é organizado dessa forma. Então, vamos começar criando um container geral, que vai ser da primeira dobra aqui do nosso site, né? Então, vamos lá. A gente vai clicar nesse maisinho, vamos escolher o Flexbox Container, que é o mais avançado. A gente tem o Grid também, mas ainda está em beta aqui no Elementor, mas ele é muito bom também. Ó, vamos colocar esse containerzinho aqui, ó, tá vendo? Ele já criou uma divisão aqui pra gente. Aí aqui na esquerda a gente vai ter as configurações dessa divisão, tá vendo? A gente tem configurações de layout, que são configurações gerais de tamanho e tal. A gente tem configurações de estilo, que seria qual a cor do plano de fundo. Vai ter uma imagem esse plano de fundo? No caso vai, né? Que vai ser essa daqui. A gente tem o avançado e tal. Então, vamos colocar aqui. A gente tem uma coisa. O nosso primeiro plano de fundo, ele é junto com o segundo, certo? Para a gente criar isso daqui, a gente poderia dividir o primeiro e coloca metade desse plano de fundo na primeira seção e metade na segunda seção. Só que aí a gente vai ter que alinhar isso certinho dentro do site. Então pode ficar meio complicado, às vezes em telas grandes vai puxar um pouco mais e aí não vai encaixar o primeiro plano de fundo com o segundo, então pode ficar feio. O que eu vou fazer? Eu vou criar um container geral que vai pegar todo esse plano de fundo aqui. Então já vamos salvar aqui no Figma esse plano de fundo geral, que é esse cara aqui, ó, que é esse banner unido, tá vendo? Ó, se eu ocultar ele, então eu vou clicar nele aqui, vamos em exportar. Aqui a gente tem o preview, ó. Se eu clicar, olha só, eu tenho a pré-visualização da imagem que eu vou exportar. Não precisa ser em JPEG, pode ser em PNG, tá? Que a gente não tem nada transparente. Então o JPEG ele é um arquivo mais compacto, mais otimizado. Vou exportar e agora aqui dentro da nossa pasta eu vou criar uma nova pastinha aqui, ó, que vai chamar Dev, tá? Que vai ser os itens para desenvolvimento. Eu vou colocar aqui o banner geral. Salvei essa imagem. Tem uma coisa, tudo que você vai colocar no seu site tem que ser o mais otimizado possível. Então, olha só, vamos entrar aqui. A nossa imagem, ela tem 1,12 megas. É uma coisa horrível, tá? A gente não vai utilizar dessa forma. Quando a gente exporta no Figma, ele exporta com a qualidade em 100%. Quando a gente exporta do Photoshop e salva para a web, ele já veio um pouco mais otimizado. Então, eu salvei esse cara aqui também direto do Photoshop, não salvei? Quando eu salvei aqui no Figma. Olha só, você pode ver que o nosso banner unido exportado do Photoshop, ele tem 250 KB. E o nosso exportado do Figma, que veio aqui, ó, ele tem 1,12 MB. Então não tem jeito da gente inserir um cara tão pesado assim no nosso site. Eu vou inserir esse aqui, ó, exportado pelo Photoshop mesmo, que é 250 KB. Eu poderia até otimizar um pouco mais, tá? A gente tem aqui, ó, o iloveimage.com/compressimage. Eu posso jogar a nossa imagem aqui e ele vai comprimir ela um pouquinho. Eu sempre comprimo as imagens. Olha lá, de 250 KB foi para 136. Vamos baixar essa imagem aqui na pastinha de Dev, tá? Banner unido. Vamos ver se tem muita diferença de qualidade. Se a gente inserir no site e ver que tem muita diferença também, a gente tira. Olha só a qualidade dessa imagem. Você pode ver que tá tranquila, né? Tá bem tranquila. Então vamos inserir ela aqui, ó. Vou clicar aqui no nosso menuzinho, né, para a gente aparecer as configurações aqui. Vou vir em estilo e aqui no tipo de plano de fundo eu vou colocar clássico, que aqui no clássico a gente pode escolher uma cor de plano de fundo ou então uma imagem. E eu vou jogar a nossa imagem aqui para dentro. Aqui na pastinha Dev, banner unido, vou jogar aqui para dentro. Tem só uma pequena alteração, né? No Figma eu deixei esse plano de fundo aqui um pouco mais transparente, né? Porque eu inseri uma cor nesse cara aqui, não foi? Olha só.
eu inseri um linear gradiente nele, ó. Olha antes como é que tava e agora. Tá vendo? Então a gente pode fazer isso aqui dentro do site também tranquilo. É sempre bom que a gente coloque textos aqui. Então esse texto alternativo ao principal, tá? É muito importante que você escreva alguma coisa por questão de SEO. SEO seria como o mecanismo de busca vai classificar a sua página, tanto o mecanismo de busca do Google, do Bing ou qualquer outra empresa. Então é importante que você dê o máximo de informações sobre as coisas que você inseriu no seu site. É legal também que, por exemplo, se um deficiente visual entrar no seu site, ele não pode ver a imagem, vai ter um leitor de site para ele, por exemplo, que vai ler aquela imagem e ela vai ler através do texto alternativo. Então, sei lá, posso colocar plano de fundo inicial aqui. Vamos dar um Ctrl C, eu vou colar aqui em todos os outros. Agora, vamos inserindo o nosso layout aqui. O primeiro container vai ser o nosso header, certo? Que vai ter o nosso logotipo, esses textos e esse botão. Então, vou jogar mais um container aqui dentro, olha só. Aqui, a gente pode ver todos os widgets, tá? Que são o título, container, imagem, tudo. Clica nesse carinha aqui. Aqui na esquerda, a gente tem algumas configurações gerais. A gente já até pode fazer algumas configurações gerais aqui, tá? Vamos vir aqui em configurações do site, que eu vou editar umas coisas. Aqui em layout, ele vem com a largura de conteúdo padrão 1140, tá? Que seria essa largura aqui, ó, do nosso layout da página até o cantinho, tá? Só que 1140 é pouco, vou colocar 1300. E aqui no espaçamento já vem com 20 pixels, tá? Então já vem um espaçamento entre os elementos de 20 pixels. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar 0. E o preenchimento do container também 0, tá? Então eu vou zerar tudo aqui, porque eu quero dar cada valor desse daqui. Vou clicar em atualizar, volta aqui. A gente já poderia também alterar a fonte, essas coisas, já ter uma fonte padrão pro site, mas deixa, vamos colocar isso aqui na mão mesmo. Vou inserir um container aqui dentro, tá? Olha só, nosso container agora ocupando... Por que tá ocupando 1140 ainda? Tá, só não sei porque que tá vindo com 1140, mas beleza. Vou colocar 1300, que é o padrão que a gente pegou, né? E vamos colocar, então, o nosso logotipo. Eu vou... Na verdade, eu preciso inserir essa fonte aqui dentro do nosso WordPress, né? Então, como é que a gente faz isso? Olha só, para inserir fontes dentro do WordPress, vamos aqui no nosso painel, então, no seu domínio, /wp-admin, vamos vir aqui no Elementor, Custom Fonts. Aqui vamos adicionar uma nova fonte, vamos colocar um nome para ela, no caso eu vou colocar Impact mesmo, que vai ser a fonte padrão. Vamos adicionar uma variação de fonte. Vamos colocar ela em arquivo TTF, tá? Então eu vou clicar aqui em Upload, eu vou pesquisar onde eu baixei ela aqui agora. Aqui, ó, fonte, essa Researches aqui, né? Então eu vou clicar aqui e vou extrair tudo. Então eu vou extrair aqui, beleza, ó. Tá vendo? Tem TTF e OTF. Se fosse por HTML, que a gente... Na verdade, por CSS, né? Que a gente estaria inserindo essa fonte. A gente poderia tanto colocar por um ou por outro, mas aqui no Elementor só aceita .ttf ou então outros, mas o OTF não aceita. Então, ó, vamos jogar aqui esses caras. Eu vou escolher o regular para ser esse primeiro, tá? Que é um tamanho de 400, ó, como ele mesmo já indica aqui. O normal que tá aqui, né, que é o wave, que seria a grossura da nossa fonte, se é fina, grossa. O padrão, esse normal, já é 400, tá? Então você pode deixar aqui. Vamos adicionar mais uma variação. Aqui, ó, no wave, aqui vamos colocar... Eu acho que a outra é bold, né? Vamos vir aqui no TTF, upload. Ó, vou colocar essa bold aqui, ó, que é 700, tá vendo? Então eu vou colocar 700. E assim a gente pode adicionar várias variações dessa fonte. Aqui no caso em questão de grossura, né? Poderia ser em questão de estilo também. Então ela poderia ser itálica, né? Que é a fonte um pouco mais deitadinha. Beleza? Só que não tá carregando a fonte aqui, mas acho que quando a gente publicar ela vai. Se vocês quiserem adicionar mais variações de fonte, vocês podem. Eu só vou colocar essas duas mesmo, que eu não vou usar. Vou clicar aqui em publicar. Ó, vocês já podem ver que a fonte já tá funcionando, ó. Já apareceu ela aqui. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou publicar a nossa página, tá? Eu vou atualizar aqui, para que a nossa fonte apareça. Vou puxar aqui, ó, vou vir então no nosso menuzinho, vou puxar um título aqui. Aqui eu vou escrever Impact, vem estilo e vamos selecionar agora a fonte que a gente pegou. Aqui em família, tá vendo? Ó? Sempre isso de estilo de fonte, de cor, essas coisas vai ser sempre aqui na abinha de estilo, tá? Em conteúdo a gente vai colocar realmente o conteúdo, então vai ser algo escrito, vai ser um link... Vamos vir aqui então, ó, na tipografia, em vez de Roboto, eu vou colocar aqui a nossa fonte que a gente inseriu, que é Impact. Ó, ainda não apareceu aqui, então deixa eu atualizar a página.
de novo aqui. Sempre que vocês forem atualizar a página, vocês clicam aqui embaixo e vocês salvam as alterações, né? Então tem que clicar aqui embaixo em atualizar também. Estilo, deixa eu ver se já vai aparecer ela aqui agora. Não foi por algum motivo, vou atualizar. Olha só, vamos utilizar aqui ó, o nosso Lightspeed Cache. Eu vou limpar todo o cache, tá? O cache às vezes fez algum salvamento e por isso não tá aparecendo as atualizações aqui. Bom, rapaziada, então vamos lá. Não sei porque não estava funcionando antes, mas agora já tá pegando certinho. Acho que é porque o servidor não estava atualizando mesmo. Mas agora, como vocês podem ver, ó, tô tentando aqui e a nossa fonte já está aparecendo aqui. Antes ela não estava aparecendo aqui, então acho que era porque o servidor não estava atualizando, alguma questão de cache, realmente não sei. Mas vamos lá, vou escrever aqui então o nome do nosso logotipo, Impact. Colocar um tamanho um pouquinho maior, uns 20, 24 por aí. A gente pode ir seguindo tudo que a gente fez aqui no Figma exatamente como tá. Por exemplo, no caso eu coloquei o tamanho de 32. Ou então a gente pode ir fazendo e mais vendo no olho, né? Acho que tem certas coisas que é bom a gente seguir aqui do Figma, só que tem certas coisas que só no olho a gente já pode ir criando. Então, ó, eu acho que 32 ficou muito grande aqui na página, então acho que 26 já tá ótimo. E agora o que é mais, né? Isso daqui, ó, foi um texto que a gente inseriu. Eu falei para vocês que tudo isso ficaria dentro de um container, certo? Então vamos inserir aqui o nosso container. O Elementor, ele tem uma ferramenta que chama navegador, que é esse íconezinho aqui embaixo, ó. Se a gente der um clique, vai abrir esse carinha aqui. O navegador, ele tem a função de mostrar tudo que está dentro aqui da nossa página. Então, olha só, a gente tem o nosso primeiro container, um parágrafo, né, que é o nosso logotipo, e a gente tem esse container aqui, tá vendo? Eu quero que esse meu parágrafo ele venha aqui para dentro do container, então eu puxo e arrasto, agora já está aqui dentro, tá vendo? Tem até essa setinha que mostra tudo que está dentro de um container. Se a gente quiser, a gente pode fixar ele aqui na direita. Olha só. Uma coisa que eu vou fazer também, eu vou dar um zoom aqui na tela, que acho que assim tá meio ruim, para vocês verem a página, né? Ó, pronto. Acho que assim deve estar melhor. Então, além do nosso logotipo, a gente vai colocar agora o início, planos e sobre nós. A gente pode colocar isso através de uma lista. Então, ó, tem esse cara aqui que chama lista de ícones. Na verdade, não vão ter ícones, né? Somente os textos da lista. Então, ó, deixa eu excluir esses dois carinhas. Vou colocar aqui início ou coloquei home. Eu coloquei início mesmo. Só que maiúsculo. Início. Aí, ó, aqui onde está o ícone, eu posso excluir o ícone para ficar somente o texto. Eu posso duplicar esse carinha. E aqui eu vou colocar planos e sobre nós. A nossa página é bem curtinha, né? Sobre nós. Pronto. Olha lá, a gente já tem a nossa lista. Aqui no layout eu posso escolher linha, para ficar um ao lado do outro. Aqui no estilo, a gente vai ter as customizações, como eu já falei para vocês. Ícone a gente não tem, então vamos vir aqui em texto, tipografia. A fonte que a gente está usando no nosso projeto é a Montserrat, né? O Elementor já tem essa fonte Montserrat, então a gente não precisa instalar, olha só. E aqui o tamanho é 16 pixels. Agora eu vou duplicar. Não, na verdade não vou duplicar, eu vou puxar um botão agora para a gente criar esse contato. Então aqui, ó, vou pegar botão, ó, esse cara aqui e vou jogar aqui para baixo. Em vez de clique aqui, vai ser contato. Vamos customizar um pouquinho esse botão, ele vai ter o fundo transparente, só que se eu colocar esse fundo transparente, ele vai sumir, porque o nosso plano de fundo aqui já é branco, né? Então, deixa eu só colocar a tipografia dele Montserrat. E agora vamos dar uma seguradinha até eu colocar o plano de fundo e a gente ter uma cor para o nosso plano de fundo, né? Aí sim eu faço as customizações aqui para o branco e tal. Então, esse é o nosso primeiro container. Ó, eu posso vir até aqui, dar 2 cliques nele para renomear. Eu vou colocar cabeçalho. Opa. Cabeçalho. Olha lá, cabeçalho. Agora vamos criar um container aqui embaixo. Esse cara aqui vai ser a nossa seção realmente, né? Então eu posso vir aqui, ó, nesse menuzinho dela, né? Que aí a gente abre o editar container para essa seção. Ou então eu clico por aqui, ó. Vamos vir aqui em estilo, tipo de fundo, clássico. E vamos selecionar o nosso plano de fundo, que é esse daqui. Olha lá. Aí agora, na posição, eu posso colocar centro ao centro. No repetir, eu vou colocar não repetir. Tamanho de exibição, vamos colocar no cobertura, tá? Que aí ele vai ocupar 100%. E agora vamos inserir os nossos textos, né? Aula de, box e tal. Então eu vou colocar um título, eu vou puxar o título para cá.
Vou colocar aqui, ó, aulas de... Vamos vir em estilo, customizar esse cara. A cor é branca, só que não é um branco 100%, né? Lembra? Então, ó, vou diminuir um pouco a opacidade dele. Vou clicar em RGBA só para eu ver quanto que tá isso daqui. Vou colocar 0.90, que foi quanto eu coloquei de transparência aqui. A fonte eu coloquei bold, tamanho 44 e Montserrat. Aqui parece que a fonte está muito grande, mas é por conta do zoom da tela, lembra? Não, aqui na verdade não é Montserrat, né? É a nossa fonte customizada, a Impact. Tá? Negrito. Olha só, aqui está o zoom da tela, mas se eu tirar o zoom, voltar para 100%, vocês podem ver que está tranquilo. E eu também dei um espaçamento maior de fonte, né? No caso, esse espaçamento de fonte, eu dei em porcentagem, ó, 11%. Aqui no Figma, o padrão dele é pixel e não tem porcentagem. Se eu colocar na canetinha e colocar 11%, deixa eu ver se vai. Se não, seria só no código mesmo. Ó, tá vendo? Aqui não vai. Deixa então, vamos colocar isso aqui em pixels mesmo. Excluir aqui, ó, pixel e uns 3 pixels. Ó, 3 é muito pouco. Vou colocar 6. Agora eu vou duplicar esse cara aqui embaixo. Só que esse aqui de baixo não vai ter espaçamento de letra, né? E qual o tamanho? Eu coloquei 189, então tá gigantesco. 189. Tá bold mesmo, né? Bold, que no caso aqui é chamado de negrito. E o texto é box. Tudo maiúsculo também, dessa forma. Aqui embaixo a gente vai ter um parágrafo. Então vamos puxar aqui, ó, o editor de texto, né? Editor de texto. Vou copiar esse textinho aqui. Colar aqui. A cor é o nosso branco. O que eu posso fazer? Como eu vou sempre utilizar esse branco, eu posso vir aqui, ó, jogo ele, né? E aqui, ó, em RGBA, vamos colocar ponto 9, que é a transparência. Eu vou clicar nesse maisinho, que eu posso salvar essa cor. Então, esse vai ser o nosso branco. Aqui em tipografia, vamos colocar a nossa fonte Montserrat para textos e tamanho 16. Tranquilo? Só que a gente deu um formato para ela, né? A gente deu uma largura, que seria a mesma largura do nosso título, ó, né? Até onde começa e termina. Então, a gente pode vir aqui em avançado e mexer na largura do nosso título. Vou colocar em personalizado e vamos mexer isso aqui em pixels. Olha lá. Tá vendo? Ó? A largura vai ser exatamente o tamanho do título. Até aqui, então, tá ótimo. Ó, 620. Show de bola. E agora vamos puxar um botãozinho ali para baixo. Inscreva-se. Só que a gente vai ter dois botões aqui. Um é o inscreva-se e o outro é essa setinha. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que puxar um container para cá. Container. Aí aqui dentro, eu posso pegar esse botãozinho que eu estou usando aqui no header, vou copiar, vou colar aqui embaixo, ó. Colar. Em vez de contato, vai ser inscreva-se. E agora vamos customizar esse botão. O plano de fundo dele vai ser branco. A cor do texto, qual que é a cor que eu utilizei aqui, ó? Essa corzinha eu posso copiar. Vou colar aqui. Aqui na tipografia é Montserrat mesmo, 16 pixels. O peso, acho que médio tá bom. E vou dar um espaçamentinho de 1 pixel aqui. E agora vamos ajustar o preenchimento. Eu gosto de colocar 14 ou 16, superior e inferior. Eu vou desvincular os valores, porque eu quero colocar específico na direita 32, na esquerda também 32. Olha lá. Vou só aumentar um pouquinho, ó, vou colocar 16, inferior e superior. E aqui eu coloquei um arredondamento de 20. Então, ó, aqui em raio da borda, arredonda 20. No caso aqui ficou muito, tá vendo? Aqui já ficou menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso aqui, ó. Aqui no caso 14 ficou melhor. Agora eu vou duplicar esse botão. Esse aqui de baixo, no caso, não vai ter texto e vai ser só uma setinha para baixo, né? Então, eu vou exportar essa setinha aqui, ó. Vou vir em exportar. A gente vai exportar em SVG, que é um formato de ícones, né? É um formato vetorial. Então, aqui eu vou colocar seta. Seta. Ele já vai salvar esse arquivo como extensão SVG. E agora aqui, ó, tá vendo em ícone? Eu posso vir aqui, enviar arquivo SVG. Vamos ativar. Aulas gratuitas, dev, seta, tá vendo? Só jogar para cá, ó. Já é a nossa setinha, eu posso copiar esse título, colocar nos outros campos aqui, né? Não tá aparecendo que o plano de fundo é branco. Deixa eu colocar um plano de fundo de outra cor, no caso é transparente. Não é transparente, né? Acho que ele tinha uma certa corzinha de branco. Tá, beleza, vou colocar bem fraquinho. Ah lá, tá vendo? A nossa setinha aqui já. E vamos diminuir um pouco
o tamanho dela, porque eu quero que fique no mesmo tamanho desse botãozinho aqui. O que eu vou fazer? No nosso container, você pode ver que está um botão embaixo do outro. A gente pode mudar a direção aqui do nosso container, olha só, vou colocar a linha, que aí fica um do lado do outro, e vamos dar um espaçamento entre esses ícones. Entre esses ícones não, entre esses botões, de 32 pixels. Olha lá, 32. Agora vamos customizar o nosso botão para ficar na mesma altura, então eu vou diminuir um pouco o preenchimento. Superior e inferior, para que fiquem na mesma altura. E eu vou diminuir também na direita e na esquerda, para que fique meio como se fosse um quadrado. Ó, assim acho que tá bom. Vamos colocar agora um raio de borda. Então, borda sólida, largura de 1 pixel e cor branca. Branca não, né? O nosso branco. Ó, você pode ver que não tá bem um quadrado, né? Então, eu vou diminuir um pouco nas laterais aqui. Acho que agora ficou bom. Diminuir um pouquinho só superior e inferior. E pronto. Agora tá show de bola. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no nosso container maior, só pra gente poder ver melhor isso daqui. Vou vir em Layout e vou aumentar essa altura, tá? Só pra gente ver melhor como é que tá ficando. Beleza, eu vou dar um padding superior. O que seria esse padding superior? É um espaçamento superior. Você pode ver que está colado aqui, ó, os nossos elementos. Então aqui em avançado, né, com esse nosso container aqui selecionado, que é esse cara aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, primeira seção, tá? Vou vir aqui e vou dar um padding superior de uns 120 pixels. Você pode ver que deu em todos os lados. Vou colocar 0, vou desvincular, quero só em cima. 120. 120 acho que é muito pouco, vou colocar 200 para ver. Tranquilo? Beleza, agora já está começando a dar um formato. Vamos fazer uma coisa. Em layout, ó, você pode ver que agora também já está vindo 1300 pixels, antes estava vindo 1140, lembra? Então agora está certinho. Vamos vir aqui no nosso header. Eu quero esses itens também em linha, né? Então aqui, ó, no layout vou colocar a linha para ficar um ao lado do outro. Por que não foi? Ah, tá, porque aqui a gente tem um container dentro do outro. Não tem muito porquê isso acontecer. Então eu vou tirar tudo aqui desse container, ó. Eu vou colocar só aqui fora, né? Não sei porque que eu inseri esse outro container aqui dentro. Deixa eu vir nele aqui agora, clica com o botão direito e excluir. Ou então eu posso vir aqui nele por aqui, ó. Excluir. Beleza. Agora, nesse container aqui, que é o nosso cabeçalho, ó, os itens já estão em linha, tá vendo? Eu vou alinhar eles ao centro, dessa forma, e vou colocar, ó, espaço entre, na questão horizontal. Para quê? Para que fique um em cada ponta. Olha lá, tá vendo? Já tá ficando igual aqui. Só que eu quero que esse nosso cabeçalho, ele entre no container aqui de baixo, como tá esse cara aqui, tá vendo? Eu quero que pegue o mesmo plano de fundo e tal. Se a gente vier aqui em avançado, na posição, tem um cara que chama absoluto. Olha só o que vai acontecer. Você pode ver que ele deixou de ocupar espaço aqui na nossa tela, tanto que a nossa primeira seção ela subiu. Só que ficou por trás, tá vendo? Ó? E tudo tá oculto. Eu tenho que mexer então num cara que chama Z-index. O Z-index, ele é a ordem de camadas. Se eu aumentar esse Z-index, você pode ver que já ficou por cima. Eu vou colocar um Z-index um pouco maior, vou colocar 100. Para que eu tenha certeza que vai ficar por cima. E agora vamos customizar esse cara aqui. Vou dar um espaçamento maior superior. Deixa eu colocar 0 aqui, ó, desvincular. Vou colocar 32 pixels para ver se fica bom. Vamos alterar agora as cores aqui, ó. O nosso impact, eu quero ele na cor branca. Esses textos também, então eu vou vir aqui em texto, cor branco. E agora o nosso botão, a gente já pode colocar a cor dele de transparente, né? Só que eu não coloquei transparente, eu puxei um pouquinho aqui, ó. Então acho que 0.08 tá bom. E eu vou pegar esse cara aqui, na verdade, vou copiar esse botão e vou colar aqui, para que fique o mesmo estilo, tá? Agora eu só vou ajustar o plano de fundo dele para transparente. Então o tipo de plano de fundo, ó, diminui bem a opacidade. A cor é o nosso branco, cor do texto. E ele vai ter também um tipo de borda sólido, né? De 1 pixel. Ó, tá vendo? A gente já tem o nosso botãozinho. Eu dei para ele também, se vocês lembram, eu acho que um efeito de degradê. Não, na real não dei não, eu só dei para essa caixa aqui, né? Um efeito de desfoque de plano de fundo, ó. Tá? Isso daí a gente vai fazer no código, então seria para a próxima aula. Aqui vai ser só o desenvolvimento sem código, né? Então vamos seguir.
Ó, já tá tendo um formato, só que o nosso plano de fundo tá muito para cima. Por quê? Ainda faltam as coisas aqui embaixo, né? Quanto mais coisa a gente colocar nesse container, mais vai esticar o nosso plano de fundo, porque mais alto vai ficar a nossa seção. Deixa eu pegar esse box aqui, ó, esse título, vou copiar, eu vou colar aqui embaixo, e agora vai ser o planos. Então, planos, só que um tamanho bem menor, né? Então, bem menor, ó. Acho que 72 tá bom. Vou alinhar esse cara ao centro. Vamos vir avançado e vamos distanciar bem. Então, vamos dar um preenchimento, né? Que é o nosso padding, que eu tinha falado para vocês. Superior. 120 a pouco, vou colocar 200 para ver. Beleza. Acho que assim tá bom. E aqui embaixo agora vão os nossos planos, né? Você pode ver que faltou também eu escurecer um pouco a parte inferior aqui do plano de fundo, né? Como é que eu posso fazer isso? Vamos vir na nossa primeira seção, que é essa daqui. Estilo, tem um cara aqui que chama sobreposição de fundo, ó. Eu posso ativar um degradê, que é para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no Figma. Ó, só para vocês verem, vou vir aqui, ó, na nossa landing page impact. Na verdade é no plano de fundo, né? Então, aqui, ó, banner unido. E eu dei aqui um linear gradiente, ó, dessa cor aqui de roxo. Então, eu vou pegar essa cor e vou jogar aqui. Roxo. E aqui roxo também, só que essa cor de cima vai ser transparente. E aqui, ó, eu ajusto o ângulo, tá vendo? Vou colocar a opacidade, eu vou aumentar bem essa opacidade. E vou ajustar esse ângulo aqui, eu quero que fique embaixo. Então, acho que 180, né? Ó, para que fique embaixo, tá vendo? Agora a gente já tem esse efeito aqui. Só que acho que não precisa ser uma opacidade de 1, dá para eu deixar um pouquinho mais transparente isso daqui, ó. 0.85, acho que já tá bom. E agora vamos colocar essas caixas, né? Vamos criar essas caixas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um container, né? Não tem muito o que fazer. Vamos jogar um container aqui embaixo. Na verdade, o nosso Elementor, ele tem um widget pronto que chama, ó, esse pricing table aqui, ó. Deixa eu ver se esse pricing table já vai ser o suficiente aqui pra gente. Só que ele não tem um íconezinho na parte superior, né? Então, a gente teria... Porque a gente também quer um ícone. Esse ícone aqui seria da lista aqui embaixo. Então, esse cara aqui pra gente não vai servir. Beleza, vamos fazer através de um container mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos inserir, primeira coisa, um ícone aqui, ó. Ícone. Na verdade, em vez de ícone, eu vou inserir uma imagem, tá? Então, ó, image. Pode ser tanto por ícone como por imagem. Só que eu já vou inserir ele já com esses efeitos aqui de brilho e tal. Tá vendo, ó? Eu inseri esses efeitos aqui, ó. Essas sombras internas brancas, ó. Tá vendo? Esses brilhos. Então, eu vou exportar ele já com esses brilhos. Então, para isso tem que ser um formato de imagem. Se for de ícone, eu acho que vai dar uma quebrada nessas sombras internas aqui. Eu falo sombra interna, mas não é uma sombra interna, né? É um brilho interno. Deixa eu exportar, então, ó, esse ícone aqui. Vamos vir exportar como PNG, já que é um formato de imagem. Eu vou colocar aqui nosso foguete, tá? Vou jogar aqui para dentro, ó. Foguete, tá vendo? Você pode ver que ele já vem com os brilhozinhos. Vou colocar aqui imagem foguete plano. Vou colocar plano, esse é o mensal, né? Mensal, vou copiar aqui nos outros também. O que eu vou fazer agora? Vou inserir um título, então eu posso pegar esse planos aqui, ó, copia, cola aqui embaixo. Como eu copiei e colei aqui embaixo, ele já veio com o preenchimento superior, né, e todas as customizações. Então tira, não é tudo maiúsculo, vai ser mensal dessa forma. Vou diminuir bem esse tamanho aqui. 44, acho que tá ótimo. E agora, esse cara aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer através de uma lista de ícones. Tranquilão. Então, vou vir aqui, ó, mais uma vez, pegar nossa lista de ícones, a mesma que a gente fez esse início, plano, sobre nós, só que agora realmente vai ter os íconezinhos, né? Vão ser esses caras aqui, ó. Posso, inclusive, já vir exportar eles. Eu acho só que esse certinho ficou muito forte, então eu vou diminuir um pouco a opacidade dele. Ó, acho que assim já ficou bom. 80% tá bom. Vou vir aqui, vou exportar, como PNG não, é um ícone, né? Então vai ser SVG. Vou colocar aqui, ó, certo. Vou pegar o nosso errado aqui também, ó. Eu vou diminuir um pouquinho também a opacidade desse X aqui. Acho que é assim. E exportar, em vez de PNG, SVG. Vou colocar aqui errado, por exemplo. Dá para colocar qualquer nome. E aqui, ó, vamos clicar no nosso primeiro item aqui da lista. Vamos enviar arquivo SVG.
Vou mandar aqui o nosso certo. Posso pegar aqui, ó, colar nos outros. Pronto. Eu vou excluir esses outros itens da lista aqui, tá? Nosso primeiro item, como a gente não tem um texto pronto, né? Vou pegar esse aulas particulares diárias aqui, ó. Vamos vir em estilo, vamos customizar um pouquinho isso aqui agora. A nossa cor de ícone, a gente não precisa colocar uma cor, porque a gente já inseriu um ícone com cor. Então eu só vou colocar transparente, ó, porque senão ele ia pegar essa cor para seta, tá? Porque como a nossa seta eu coloquei uma corzinha de transparente, então ele ia pegar essa cor aqui. Vamos vir aqui em tamanho, ó, eu vou aumentar um pouquinho esse tamanho de ícone, acho que 22 tá bom, ou 20, 20 tá bom. E agora o nosso texto, tipografia, vou colocar 16 pixels, a fonte Montserrat. E agora, na cor do nosso texto aqui, vamos colocar o nosso branco. Olha lá, aulas particulares diárias. E agora o que eu tenho que fazer? Só vou duplicar esse cara aqui. Vamos supor esse tanto de vezes aqui tá bom. E agora, a partir daqui então, ó, vai ser o errado. Aqui, tá? Se a gente só der um clique, ele vem para a biblioteca de ícones que tem do próprio Elementor. Mas a gente vai enviar o nosso próprio arquivo. No caso, seria o errado. Vou dar um Ctrl C aqui, vou colar. Inserir mídia. Ah lá, tá vendo? Símbolozinho de errado. Vou duplicar ele mais umas 3 vezes. 4 vezes, assim tá bom. E eu vou excluir um pouquinho, ó, esses certos aqui. Acho que assim tá bacana. Aqui em estilo, vamos aumentar o espaçamento entre os nossos itens. Dá para colocar 12 pixels, acho que fica bom. E pronto, né? Agora é só a gente dar um formato para esse nosso container. Como é que eu vou fazer isso? Vamos alinhar primeiramente eles no centro. Olha lá, tá tudo então no centro. Vou vir aqui, ó, no nosso container, eu posso até mudar o nome dele aqui. Eu vou colocar plano mensal. E vamos alterar a largura dele, ó, tá? Largura total eu vou diminuir. Não vai ser em porcentagem, tá? A porcentagem ela vai variar de acordo com a tela, com o tamanho da tela. Vou colocar isso aqui em pixels, melhor. Vamos colocar aqui um tamanho de 400 pixels para ver. Na real, em vez de largura e eu inserir isso aqui uma quantidade de pixels, eu vou inserir ele na quantidade que ele vai respeitar os elementos que estão aqui dentro dele. Então ele vai ter uma largura mínima, tá? Vai ser só o suficiente para comportar as coisas que estão dentro dele. Como é que eu faço isso? Em vez de pixels, altera aqui, ó, para canetinha e vamos escrever aqui max content. Ah lá, tá vendo que ele já tá do tamanho certinho dos elementos aqui dentro. E agora vamos mexer nisso aqui através do padding, do preenchimento. Olha só, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, 40, 40, inferior também 40, superior 0, tá? Por quê? A gente vai colocar o nosso ícone aqui para cima, saindo dele, né? Antes, vamos vir aqui no estilo, tipo de plano de fundo. Eu coloquei um degradê. Aqui na real eu coloquei uma cor preenchida, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um degradê do branco para um branco quase transparente. Olha lá, quase transparente. E esse aqui na real não vai ser branco, vai ser bem mais transparentezinho. Mais ou menos aqui assim, ó. E um ângulo de 130 graus. Beleza? Vamos aqui em borda, eu vou dar um raio para essa borda de uns 32 pixels, ó. Tá vendo? E é isso. Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que dar um desfoque de plano de fundo, só que isso vai ser com o código. Deixa para a próxima aula. Vamos vir aqui só no nosso ícone. Vamos vir em avançado, eu vou jogar ele para cima como? Alterando a margem. Vamos desvincular os valores que eu quero colocar só o valor superior. Olha só, se eu der positivo, ele vem para baixo. Se eu der negativo, ele vai subir. Tá vendo? Menos 74, vou colocar 72. Olha lá, a gente já tem a nossa caixa aqui, vamos só ajustar um pouco o espaçamento, né? Eu vou tirar um pouquinho, ó, do inferior para ficar mais perto o nosso título. Vou colocar menos 16. Menos 16. Vou vir nesse mensal agora e dar um padding. Ou a gente pode usar o preenchimento, que é o padding, ou a margem. A diferença é que o preenchimento vai ser dentro do nosso elemento e a margem vai ser fora, tá? Vai ser exterior. Por exemplo, se eu vier aqui em estilo... Não, se eu vier aqui em avançado, vier aqui, ó, no plano de fundo e der uma cor para o plano de fundo do nosso texto, olha lá, vou colocar uma cor vermelha.
Quando eu aumento aqui em layout a margem, você pode ver que eu aumento a parte de fora. Se eu aumento o padding, eu aumento a parte de dentro desse vermelho, tá vendo? Só isso que muda. Então, aqui, como a gente não vai ter essa cor de plano de fundo, deixa eu tirar. Eu posso aumentar tanto o padding quanto margem. Vou jogar um padding aqui mesmo, de 20. Acho que 40 tá pouco, tá? Eu vou colocar, em vez de 40 na direita e esquerda, eu vou colocar 52. 52, 52. Pronto, assim tá melhor. E agora o que eu tenho que fazer, eu pego e duplico esse cara aqui. Duplico. Duplico. Esse aqui, em vez de mensal, ele vai ser trimestral. Trimestral. E esse daqui, semestral. Semestral. Só que eu vou diminuir um pouquinho essa fonte aqui. Acho que tá muito grande. Vou colocar 40 pixels. E agora aqui nas outras também 40 pixels. Aqui, ó. 40. Beleza? Só que ficou um embaixo do outro. Como é que eu vou fazer? Por que tá um embaixo do outro? Porque o container py, que é a nossa primeira seção, no layout dele, os itens estão um abaixo do outro, né? Eu posso colocar um ao lado do outro, só que olha a bagunça que vai fazer aqui agora. Ficou tudo um ao lado do outro. O que eu tenho que fazer? Vamos ativar o envolver. O envolver, ele vai respeitar a largura de cada elemento e se um elemento ocupa 100% da tela, o outro elemento ele vai para baixo dele. Se eu colocar só em linha, ele vai forçar cada um ficar um ao lado do outro. Olha só, se eu ativar o envolver, você pode ver que já meio que ficou um embaixo do outro, só que ainda não está 100%. Por quê? Vamos vir nesse nosso texto aqui, em avançado, largura, a gente precisa colocar a largura total, 100%. Aqui, largura total também, 100%. Beleza, aqui ó, nesse container já está. Planos, vamos colocar a largura total, 100%. E pronto, agora você pode ver que já está um ao lado do outro, porém eles estão colados. O que eu vou fazer? Aqui a gente vai ter um problema. Eu acho que vai ser mais fácil a gente colocar um container maior aqui e colocar todos esses containers de planos dentro dele, tá? Que senão vai fazer uma zona aqui. Tá, então eu vou fazer isso. Olha só, vamos voltar aqui na nossa primeira seção. Mantém, então, tudo em coluna, beleza? Mantém coluna. Vou vir aqui, ó, vamos puxar um container aqui para baixo de planos. Dentro desse container, a gente vai inserir cada plano. Então, insere o plano mensal, ó. Eu vou inserir o plano... Todos estão com o nome de plano mensal, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Só para não confundir. Trimestral. Esse nome aqui vocês não precisam alterar não, tá? Eu tô só alterando só para ficar mais didático para vocês entenderem. Então aqui não vai ser plano mensal, vai ser plano semestral. Vou pegar esse plano trimestral, vou jogar aqui para dentro. Olha só, joga para dentro desse container aqui. E esse cara aqui também. Só a ordem agora que não tá certa, né? O mensal é primeiro, ó, joga ele aqui para cima. Beleza, agora tá certo. Dentro desse container aqui, que agora engloba todos os planos, vamos colocar tudo em linha. Eu vou colocar espaço entre. Olha lá, a gente já tem agora os nossos planos aqui certinho. E agora aqui em planos, eu vou dar um padding também inferior de uns 80 pixels. Acho que 80 ficou pouco. Vamos jogar um pouco mais aqui, 120. Ó, agora já tá tendo um formato bacana. O que eu vou fazer? Eu vou vir na nossa primeira seção e eu vou dar um padding também inferior, que você pode ver que está sem espaçamento inferior. Ó. Eu dei 200, superior, vou colocar aqui 120, inferior. Só que está cortando a cabeça da nossa professora. Por quê? Porque aqui no estilo eu alinhei o plano de fundo centro ao centro. Eu posso colocar superior ao centro. Agora ele vai jogar nosso plano de fundo mais para baixo. E olha só, que show de bola! Então a gente já tem meio que pronto aqui, ó, a nossa primeira e segunda seção, tá vendo? De forma bem rápida, bem simples. Por isso que eu falo, WordPress Elementor é uma ferramenta que deve ser utilizada, mesmo se você já sabe sobre código. Se o seu site é mais tranquilo de se fazer, faça por aqui e você só adapta no código as coisas que precisar. Como, por exemplo, desfoque de plano de fundo que a gente vai inserir em cada plano e tal. Agora vamos para a nossa próxima seção. Antes, a gente já pode ir adaptando isso daqui para notebook, tablet e computador, porque a gente está criando esse nosso visual para telas de computador, né? Porque a minha tela que eu estou usando é uma tela de computador. Olha só, o zoom 100% é uma tela de computador. A gente pode adaptar isso daqui para notebook. Como é que eu vou fazer isso?
Se eu vier aqui, ó, no modo responsivo, ó, esse iconezinho aqui, clica nele, vai aparecer essa abinha. Você pode ver que aqui só tem tablet, então olha só o nosso site como é que tá ficando para tablet. Tá uma merda, né? E para celular, olha como é que tá ficando, bem ruim também. O que eu posso fazer? Vamos adicionar aqui também notebook. Então vem aqui, ó, gerenciar pontos de interrupção. Vamos clicar nesse maisinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom só para vocês verem melhor. Vamos colocar notebook. E vem aqui também, coloca esse tela ampla, widescreen, né? Que é uma tela que é super larga. Vamos clicar em atualizar, só para a gente ver como é que tá ficando. Vamos recarregar o nosso site para que ele adicione esses pontos de quebra. Fica tranquilo que sempre que atualiza, ele quebra o layout assim mesmo, mas quando a gente voltar vai ficar normal. Beleza? Olha só, agora quando a gente clica aqui ó, em modo responsivo, você pode ver que também tem notebook. Então a gente pode ver como é que tá ficando para a tela de notebook e também widescreen, ó, que seria uma tela que ela é bem larga, tá vendo? O nosso layout para telas largas está tranquilo, porque quando a gente estava configurando para desktop, a gente já colocou uma largura máxima de 1300 pixels. Então, o nosso layout não vai esticar tanto. Ele só vai esticar uma largura de 1300. Mesmo se a tela tiver uma largura de 5000 pixels, vai estar tranquilo. Só que a gente precisa ajustar para notebook. Por quê? Para notebook ele está colando ó, nas bordas. O que eu vou fazer então? No notebook eu vou vir em todos os containers. Então, eu vou vir no nosso cabeçalho. Vamos vir aqui ó, e alterar. Superior pode ser 32 mesmo. Eu vou colocar 30 na direita e na esquerda. E aí você pode ver que não vai colar. Mesma coisa na primeira seção. Avançado, ó, vou manter esse 200 aqui e tal. 200. Embaixo 120. Só que na direita eu vou colocar 30 e na esquerda 30. Tranquilo? Os nossos planos estão colados. Por quê? Vamos vir nesse container aqui, ó, que é o container que engloba todos os planos. Eu vou dar um espaçamento de 32 pixels. 32 não, ficou muito, né? Vou colocar 28. Você pode pensar o seguinte, putz, mas acaba que ficou meio feio para notebook. Só que essa tela, ele tá falando como se fosse um mini notebook, né? Um notebook mini. Se fosse um notebook normal, seria assim, ó. Então você pode ver que não fica feio, tá vendo? Só que se for um notebook mini, realmente quebra o layout, porque a tela é muito pequenininha, mas aí não tem muito o que a gente faça, né? Se a tela for muito pequena, acaba que o layout vai sofrer um pouquinho mesmo. Você pode ver que quebra a linha do texto e tal, mas não tem muito o que fazer. Só que você pode ver que se for uma tela normal de notebook, vai ficar tranquilo. Beleza? Se vocês quiserem, a gente pode alinhar esses caras aqui ao centro também, tá? Em vez de ser assim, ó. Vocês colocam ao centro. Aqui fica bom, aqui fica bom. Então, olha só, para notebook, no container que engloba os planos, a gente vai alinhar tudo ao centro, beleza? E para desktop, eles estão alinhados espaço entre. E aí coloca todos em uma distância máxima aqui. Vamos ajustar agora para tablet. Então, para tablet ficou ruim. Vou vir aqui, ó, vou diminuir esses textos, né? Para tablet, para celular, geralmente a gente diminui os textos. Vou vir nesse cara aqui, vou diminuir também. Então, aqui em largura, ó, vou colocar mais ou menos assim. Ó, se for uma tela um pouco maior, fica bom, tá vendo? Se a gente quiser fazer ajustes, por exemplo, em tela de tablet de 900 pixels, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente pode ver a largura da tela. E uma tela de tablet de 900 pixels ficou bom. Só que uma tela de tablet de 700 e pouco não fica bom, porque o nosso texto fica em cima da luva e tal. Para a gente fazer esse ajuste fino, teria que ser por código também. Então na próxima aula a gente vê essas coisas. Aqui em planos eu acho que está um espaçamento muito grande. Então ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Em cima eu vou colocar 160. Embaixo mantém 120. Acho que 120 é muito, vou colocar 80. Tranquilo, acho que assim tá bom. E os nossos planos assim ficou ruim, né? Ficou bem ruim na real. Vou vir aqui no mensal, vou diminuir um pouco o tamanho dele, mas não vai ter muito jeito. Isso daqui ficaria melhor a gente fazer em formato de carrossel para tablet e celular, né? Porque você pode ver que celular vai ficar pior ainda. Celular até que não fica ruim, só que vai ficar um plano em cima do outro. Se o seu plano fosse mais extenso, ficaria gigante essa seção, né? Então, eu acho que para celular e tablet seria melhor a gente fazer esse formato de planos em carrossel, que aí a pessoa joga pro lado, scrolla, fica mais interessante. Só que isso também a gente vai fazer no código, beleza? Então deixa, o resto aqui já tá ajustado. Vamos fazer um ajuste agora para celular. Seria legal a gente criar um layout para celular também, tá? No caso aqui a gente só criou para desktop.
eu poderia vir aqui, ó, criar um frame para... Então, eu aperto a tecla F aqui no Figma, ele já vem aqui, ó, para o frame. Vamos criar um para, por exemplo, iPhone 14 Plus. Aí a gente criaria um plano de fundo para iPhone 14, criaria um layout específico. Mas vamos dar uma improvisada aqui, ó. Esse aulas deu, eu vou diminuir, vou deixar 32 pixels. E o box, eu vou diminuir, só que não vai ser em pixel, tá? Em vez de pixel, eu vou colocar VW, que aí ele vai se adaptar à largura de telas. Então, se eu colocar, por exemplo, deixa eu ver, 20, eu quero que o box ele venha de ponta a ponta. Ó, 24 aqui ficou bom. E quando a tela for maior, você pode ver que o texto ele cresce junto. Tá vendo? Então, eu quero dessa forma. E aqui, ó, a nossa primeira seção tá com um padding na direita e na esquerda de 30. Para celular, isso é muito. Vou colocar 20. Já tá ótimo. 20, 20. Superior, acho que dá para manter o 120. Inferior, vou manter 120. Só que o nosso header agora, né, o nosso cabeçalho ficou uma bagunça. Vamos alterar o espaçamento aqui, ó, 20, 20 também. E eu vou fazer o seguinte, no nosso cabeçalho eu vou tirar esse início, planos e sobre nós aqui. Eu vou deixar só o logotipo e o botão de contato, beleza? Então, vamos vir em layout, já tá um ao lado do outro. Esse início, planos e sobre nós, vamos vir em avançado, responsivo. Porque em responsivo a gente pode ocultar coisas em celular ou em desktop. Então a gente realmente para o nosso layout ficar mais responsivo. Ó, eu posso vir aqui, ó, e ocultar em dispositivos móveis. Eu poderia ocultar para tablet também, para telas mais amplas, para notebook. Eu vou ocultar somente para celular. Ah lá, tá vendo? E agora já fica um do lado do outro, ele fica melhor. Eu vou dar também um espaçamento aqui no nosso cabeçalho. Superior de 20. Deixa eu ver se fica bom. Fica. Só que eu preciso alinhar esses caras aqui, né? Então, em layout, eu vou colocar centro. Não, centro não. Deixa eu ver. Porque o nosso texto, você pode ver que ele tá um pouco mais para cima. É porque o texto aqui dentro do Elementor, ele já tem um pad inferior. Não sei porquê, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de texto, eu vou inserir esse cara através de um título. Vou copiar isso aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Então, agora, impact. Então, é um título, né? Não é mais um editor de texto. Deixa eu excluir. Só que eu vou colocar nas mesmas configurações. Acho que estava 28, né? E eu vou tirar esse espaçamento aqui. Show. Aqui em avançado, ele tá largura total. Vou deixar padrão. Para ficar só do tamanho suficiente aqui mesmo. Volta lá agora, ó, no celular. Agora já vai estar tranquilo. Já fica alinhadinho aqui. Só vou diminuir. Em estilo, vou diminuir esse cara aqui para 20, eu acho que já fica bom. Pequenininho assim mesmo, ó. Beleza. Eu poderia também tirar esse contato aqui, tá? Então, eu posso só deixar o nosso logotipo, por exemplo. Eu posso colocar um íconezinho de menu para quando a pessoa clicar, ela faz mais coisas no site, se ela quiser. Não sei. Acho que 20 ficou muito pouco, vou deixar 24. E esse contato eu vou tirar também. Então, vou vir aqui no responsivo. Em dispositivos móveis eu vou ocultar. E agora a gente só tem o nosso logotipo. Ó, 120 pixels agora tá muito. Então eu vou vir aqui, ó, no cabeçalho, eu vou aumentar um pouco. Em vez de 20, vou colocar 32. Para ficar assim. E na nossa primeira seção, que tá 120, eu vou diminuir. Vou colocar 100. Deixa eu ver. Ó, 100 pixels já ficou bom. Esse aulas D eu acho que tá muito grande. Vamos diminuir ele um pouquinho, ó. Então aqui, aulas D. Em vez de 32, vou colocar 24. Show? Então, acho que para celular tá bom. Só a nossa parte aqui de planos que não tá legal. Deixa eu diminuir o tamanho desse título aqui, ó. 38 já tá bom. Os nossos planos, né? Cada plano, já falei que não ficou legal. Próxima aula a gente customiza isso no código. Vamos voltar para desktop, então, e vamos continuar o nosso desenvolvimento. Vamos para a próxima seção agora, que é essa daqui. Vamos exportar então esse plano de fundo, ó, vou copiar, vou dar um clique nele para selecionar, vamos vir aqui em Export e JPEG. Porém, tem uma coisa, né? A gente já viu que quando a gente exporta aqui no Figma, ele exporta em qualidade máxima, então tá vindo um tamanho de arquivo muito grande. A gente já exportou ele do Photoshop. Então, ó, deixa eu ver aqui, acho que tá dentro aqui do Figma. É esse cara aqui, ó. Você pode ver que tá com 98 KB, então tá bem tranquilo. Vamos utilizar esse do Figma. O que eu posso fazer? Em vez de criar um novo container aqui embaixo, eu vou pegar um container já criado, que é esse aqui no caso, e vou só jogar ele aqui embaixo. Por quê?
Porque aí ele já vai manter essas configurações de padding que eu dei aqui, tá vendo? Para tablet, para celular e tal. Então, eu vou pegar esse cabeçalho aqui, ó, que já é um container criado. Clico o botão direito, copiar e vamos colar aqui embaixo. Só uma coisa, ele está em posição absoluta, né? Então, ele veio aqui para cima também. Vou vir em avançado. Aqui, ó, no absoluto eu vou deixar padrão. Agora ele tá aqui embaixo mesmo. Eu vou excluir tudo que tem nele. Então, eu vou excluir esse título aqui, lista de ícones, botão. Vou alterar o nome para segunda sessão. Vamos vir aqui, já vamos dar um plano de fundo para ele. Então, aqui no menu, estilo, tipo de plano de fundo, clássico. Vamos jogar o nosso plano de fundo aqui. É legal que a gente dê um texto para ele, como eu já falei para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, último plano de fundo, sei lá. Vou copiar e colar aqui nos outros. Selecionar e pronto. Agora, posição, vamos deixar centro ao centro. Acho que aqui dá para ficar centro ao centro. Repetir, não repetir. Tamanho da exibição, cobertura. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui na tela, voltar o zoom para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. E agora a gente vai ter, ó, aqui, não sei se a gente precisa inserir um container para colocar esses caras ou dá para colocar livre assim mesmo. Quanto menos containers a gente usar, melhor. Vamos tentar colocar livre. Vou pegar esse planos aqui, vou copiar. Vou jogar aqui embaixo, só que eu vou em avançado e vou tirar esse padding superior e inferior, né? Aqui não precisa. Vou pegar esse texto aqui, ó, que a gente já tem pronto, copia, cola aqui embaixo de planos. Aqui no caso, vai ser melhor que a gente coloque um container mesmo, porque a gente precisa que ele tenha uma largura específica. Então, de fato, vamos pegar aqui, ó, container, e vamos jogar esse planos aqui dentro. Arrasta aqui para dentro, arrasta texto também aqui para dentro. Beleza, esse planos eu vou alinhar à esquerda, então, ó, aqui em estilo, alinha à esquerda. Embaixo dele vai ter mais um botão de inscreva-se. Vou copiar esse botão que já tem pronto e vou jogar esse botão aqui, ó. Então, clica com o botão direito, colar. Tranquilo, só que a cor do texto dele não vai ser azul, né? Vai ser essa cor que é mais parecida com o plano de fundo aqui, ó. É esse cara. Pega, vem estilo, cola aqui. E agora, vamos vir nesse container aqui, nossa segunda seção, e vou dar um preenchimento superior de 120, inferior de 120. Não sei por que não foi. Ó, deixa eu tirar o zoom pra gente ver como é que tá isso aqui. Ó, já foi, tá vendo? Só que 120 tá muito pouco, vou colocar 200, 200. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir nesse container aqui, ó, e eu vou ajustar a largura dele, tá vendo? Ó? Largura do conteúdo, largura total. Vou vir aqui, vou alterar para pixels e eu vou ajustar isso aqui em pixels. Mais ou menos 500 pixels eu acho que tá bom. 600 na real, né? Uns 600 acho que fica legal. Aqui vai ser Fernanda Costa. Fernanda Costa. Vou diminuir o tamanho disso aqui para que caiba nesse container certinho. Ó, assim tá legal. E esse texto vai ser bem maior, né? Que vai ser falando sobre ela. Então, esse texto aqui de exemplo. Ó, um texto maior. E agora, por que ele tá na esquerda? Como é que eu jogo pra direita? Nesse container maior, que é o da segunda seção, a gente, aqui em layout, como padrão, as coisas estão em espaço entre. Ou então, estaria como padrão alinhados no início. Vou colocar aqui alinhado no fim. E pronto. Olha lá. Tá vendo? Que fácil. Uma coisa que eu fiz foi adicionar esse carinha aqui, né? Vamos fazer então, ó, vamos vir aqui exportar como PNG mesmo. Deixa esse nome mesmo. Eu vou jogar aqui. Só que você pode ver o seguinte, ele fica dentro da nossa primeira seção, né? Dentro desse container aqui de planos, ó. Ele fica na parte inferior. Parece que ele faz parte desse container aqui, só que não, ele tá dentro desse cara aqui. Então eu vou vir aqui, ó, na nossa primeira seção, né? E ela vem até aqui embaixo. Vou inserir uma imagem aqui dentro, pode ser em qualquer canto dela, tá? Ó, insere uma imagem aqui. Vamos jogar esse polígono ali. Então, aqui em Dev, né? Ó, polígono, só que ele veio sem a setinha. Ó, preciso selecionar também a setinha, então segurando o Shift aqui, ó. Selecionei a setinha, vou dar um Ctrl G para formar um grupo dele, ó. Vou vir aqui exportar, PNG. Eu vou salvar de novo aqui por cima, substituindo mesmo. Volta para cá. Agora, ó, você pode ver que já tá com a setinha, vou jogar aqui para dentro. Eu vou deixar sem um texto aqui mesmo, tá? Mas vocês coloquem aí. E agora, como é que eu vou jogar ele aqui para baixo? Lembra que tem uma posição absoluta? Aqui a gente vai usar também isso, posição absoluta, só que eu vou colocar na parte inferior.
Por que que ele está pegando como parâmetro esse cara? Porque ele ficou dentro desse container. Então a gente precisa que ele saia desse container. Eu vou jogar aqui para baixo. Na real, ó, vamos jogar aqui para cima para ver se ele vai sair do container. Ó, deixa eu fechar esse container aqui, que é o dos planos. A nossa imagem já está aqui, tá vendo? Ó, na parte inferior. Eu vou alinhar ela na direita. Olha só, direita inferior. Pode ver que ela já está aqui, só que ela está no canto da página. Vamos jogar uns pixels aqui, ó. Vamos deslocar um pouquinho. 124 pixels, acho que já fica bom. A gente já tem a nossa setinha. Vamos ver se para notebook tá ficando boa essa setinha. Eu acho que tá ótimo. E é isso. Só que para notebook, vocês podem ver que o padding aqui não ficou legal. Então deixa eu vir aqui, ó. Vou ajustar o padding. Manter 120. 120. Tranquilo? Isso aqui, se fosse um notebook mini e um notebook normal, você pode ver que fica bem legal. Tranquilo, rapaziada? Então é isso. Eu acho que a gente já tá meio que pronto. Vou só ajustar esses paddings aqui agora. Então vou vir no nosso texto, vou colocar um paddingzinho. Opa, 0 aqui, ó. Desvincula. Colocar um superior de uns 20 pixels. Inferior de uns... Dá pra ser um pouco mais esse superior aqui. Ó, acho que assim ficou bom. Notebook. Ficou bom também. Mas eu acho que o texto está muito para o canto. Talvez para notebook, ó, posso fazer o seguinte. Vou jogar ela um pouco mais para a direita. A nossa professora aqui, ó. Então, em vez de centrar ao centro, vou colocar personalizado. Isso só para notebook, tá? Deixa eu ver como é que tá assim, ó. Só que aí para notebook mini você vê que quebra esse layout. Então, vem aqui, em vez de pixel, vamos colocar em porcentagem. Ó, vou jogar ela para cá. Opa, deixa eu colocar 0 aqui. Pronto. Agora a gente pode fazer esse ajuste aqui, ó. Vou jogar ela um pouquinho para cá, mais ou menos assim, ó. Assim. E agora em notebook normal já fica melhor. Ela fica mais centralizada aqui. A gente poderia também, para telas um pouco maiores, jogar esse container mais para a esquerda, né? Porque você pode ver que ele está muito para o canto aqui. Então é isso, rapaziada. A parte do desenvolvimento a gente já fez. Você pode ver que a nossa página tá bem bonita. A gente fez isso aqui de forma bem rápida, bem tranquilo, né? Na próxima aula a gente vai fazer algumas alterações agora com o código para a gente personalizar ainda mais esse layout, ficar mais profissional. E o vídeo foi esse, rapaziada. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que tenha sido útil. Se sim, curte, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso daí apoia muito. E como eu falei, se você quiser ter acesso à série de vídeos completos e 100% gratuito, só você clicar no link na descrição. Demorou? Tamo junto, até a próxima.